Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta e estarei conduzindo mais essa conversa. Antes disso, um recado super importante. Dê um joinha no vídeo, deixe um comentário, conte pra gente o que você está achando dessas conversas com empreendedores do terceiro setor. Além disso, entre para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp e tenha acesso a todas as novidades do Portal do Impacto, webinars, artigos e também os próximos episódios do podcast do Impacto. Para participar, é só acessar o link que está na descrição do vídeo no YouTube ou no podcast que você está ouvindo. E com quem eu converso hoje? A minha convidada é formada em História e Ciências Sociais. Já trabalhou na iniciativa privada e no setor público quando se encontrou no terceiro setor. Hoje eu converso com Fabrini, do Instituto Povo do Mar, também conhecido como IPOM, lá de Fortaleza. Fabrini, seja muito bem-vindo ao podcast do Impacto. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim, para o Instituto Povo do Mar, é muito bacana poder estar aqui com a Fomenta, que para a gente é um farol para a atuação no terceiro setor. Legal. Então, indo para a primeira pergunta aqui que a gente sempre faz nos nossos convidados, até para conhecer um pouco mais a organização de vocês, inclusive uma organização certificada pela Fomenta, né? Conta um pouquinho, né? O momento do pitch, Instituto Povo do Mar. O que vocês fazem? Qual problema vocês resolvem? O Instituto Povo do Mar é um ASC que completa 10 anos esse ano, esse mês, inclusive, né? São 10 anos de atuação, assim, com muitos desafios, e 2010 veio para coroar, de fato, a nossa atuação, para nos dizer que sim, que é muito necessário e urgente a atuação em causas sociais. Sobretudo a que a gente faz, que é numa área de grande vulnerabilidade social. O Instituto Povo do Mar nasceu e atua até hoje aqui no Grande Vicente Pison, em Fortaleza, no Ceará. Estamos no litoral, numa faixa nas praias Cartão Postal de Fortaleza, e que, não diferente de outras tantas capitais, convive com a realidade muito próxima da vulnerabilidade social, né, da exposição de crianças e adolescentes a uma série de fatores sociais que fazem com que a gente realmente precise existir. A gente atua no contraturno escolar das crianças e adolescentes, hoje são 500, Rodrigo, né? Então, sim, são Legal. 500 crianças e adolescentes que, no nosso normal, estão diariamente na instituição. Eles vão para a aula pela manhã, no contraturno à tarde estão conosco, ou vice-versa. Quem estuda à tarde fica no IPOM pela manhã. Ao longo desses últimos meses, a gente precisou, de uma maneira muito rápida e eficaz, reinventar as atividades, né, se adequar a esse novo formato de atuação, mas a nossa preocupação maior era não perder o contato, não perder o vínculo com as nossas crianças, adolescentes e suas famílias. Então, ao longo de 10 anos, a gente já tem aí os primeiros frutos desse trabalho. Hoje, o Instituto Povo do Mar tem uma equipe composta por mais de 30 profissionais que atuam de forma multidisciplinar dentro do nosso programa de atividades. A gente trabalha com educação, com esporte e com artes. A gente pulveriza, né? A gente traz aí uma série de atividades dentro do programa, exatamente buscando desenvolver as competências e habilidades socioemocionais. E, Fabrício, acho que aproveitando, você falou sobre esse momento desafiador da pandemia, né? De não conseguir vocês fazerem 100% de como estavam anteriormente. Como foi esse processo de adaptação desse cenário, né? No mundo todo novo, dos projetos de vocês, chegou essa pandemia, como que foi esse processo de transição, né? Na gestão, no jeito de fazer? Olha, olhando agora para março, eu até me assusto com a rapidez com a qual a gente atuou, né? Com a qual a gente conseguiu, num time muito rápido, estar ali para as crianças. Então, quando se falou que iríamos suspender as atividades por 15 dias, nós no Instituto sabíamos, e que as escolas suspenderiam também, eram 15 dias, né? A priori, eram 15 dias de suspensão. Só que eu tinha um estoque de alimentos para o final desses 15 dias no mês. Então, a gente
distribuiu tudo que havia na despensa do IPOM para os próximos 15 dias e as crianças levaram para casa. Então, assim, como se fosse um sinal, nos 15 dias primeiros da pandemia, nossas crianças tiveram como comer, como se alimentar, porque elas vivem a realidade de ter a merenda escolar e ter a alimentação da nossa instituição. São 2 refeições por dia. A gente sabia que de tudo que ia fazer falta, isso era uma falta que não podia estar na conta deles, né? Então, os primeiros 15 dias aconteceu isso. Passados 15 dias e que a gente não retornaria, a preocupação continuou sendo exatamente essa, manter essas crianças alimentadas. Então, a gente lançou rapidamente campanha de arrecadação junto aos nossos parceiros e, olhando para o que estava acontecendo no mundo, a gente também olhou aqui em nosso entorno. As parcerias foram incríveis, tanto as que já estão com a gente aí ao longo dos 10 anos, quanto as novas, que chegaram junto aí desse momento, e isso foi incrível. Para você ter uma ideia, Rodrigo, nós chegamos em julho de 2020 com a meta batida para 2020, para que fosse em dezembro a gente tivesse cumprido a meta de doações. Então, foi um movimento incrível que nos faz também acreditar que é possível, sim, que todos estejam engajados em uma sociedade melhor. É possível, sim, que desde a pessoa física a todo o mundo corporativo, empresariado e o poder público, juntos, possam estar promovendo um impacto maior ainda, mais significativo. A gente fez isso nos últimos 6 meses de uma maneira incrível. Então, a gente passou a fazer essa entrega de alimentos, de produtos de limpeza, de produtos de higiene, eram kits distribuídos quinzenalmente. E, para além disso, passado o primeiro mês e o segundo, a gente tinha um carro de som que rodava, né, aqui em toda a Praia do Futuro, desde do Cais do Porto até o Cacipesca. São 12 quilômetros, né, que um carro de som passava, porque a gente teve um cenário muito difícil para competir, que eram as fake news, né? De um lado tinham pessoas falando que não, que era uma gripezinha, do outro a gente tinha, são tantos mortos e tal. Então, ou as famílias se trancavam em casa e entravam em pânico, ou elas ficavam na rua sem máscara. Então, a gente precisava equalizar isso, e aí a gente terminou colocando o carro de som, que era com a minha voz gravada. Que legal. Eu fazia gravações, era incrível. Eu moro aqui, Rodrigo, perto, e aí eu ouvia o carro de som passando, era muito engraçado. E sem que ouvir na própria voz. e sem que tivesse sido a nossa intenção, as crianças corriam atrás do carro de som procurando ver se eu estava no carro. Né, isso terminou sinalizando para a gente, quando os relatos chegavam disso, né, das mães nos grupos, a gente mantém 4 grupos de WhatsApp, e aí as pessoas falavam com a gente, perguntavam as coisas, e eu, nos boletins diários, informava de acordo com as perguntas que vinham. Nós passamos 1 mês, quase 2, 45 dias aí, com o carro de som ativo. Foi o momento mais difícil, na verdade, porque a gente realmente precisou manter um distanciamento, foi o momento do lockdown mesmo. Né? E aí, passado isso, a gente percebeu que as crianças tinham muita saudade de estar no IPOM. Eles mandavam fotos na frente do prédio. E a gente reabriu, criamos uma nova estrutura para entregar, continuamos entregando cestas básicas, produtos de higiene, materiais de limpeza, mas a gente passou a entregar o almoço e a janta. Então, eram 1.000 refeições entregues todos os dias. Nós passamos 2 meses fazendo o almoço das nossas crianças, como era todo dia, no nosso normal, e entregando a sopa no fim da tarde. E isso fazia com que a equipe de educadores, a equipe da cozinha, a equipe da gestão, tivesse ainda o contato, que é o vínculo com essas crianças, porque quem estava em sala de aula agora estava mexendo panela na cozinha, né? Ou estava dirigindo o carro para fazer a entrega das marmitas, ou estava fazendo compras para fazer o estoque. Então, a gente também, como a gente se chama, que é um time, cada um passou a jogar em posições diferentes. E o time fez muito gol. Foi um time super vencedor. Porque, sim, muitos adoeceram, sabe, Rodrigo? Foi também um momento, assim, difícil de ver a equipe, aquelas baixas, um adoecia, o outro fazia o trabalho que o outro estava fazendo. Mas agora, olhando para trás, a gente não se arrepende de nada de que foi feito e, muito pelo contrário, a gente vê uma equipe mais fortalecida, mais unida, mais engajada do que nunca e mais imbuída do objetivo de transformar vidas com amor. Esse período todo nos fez fortalecer a nossa crença na nossa missão de razão de existir do Instituto Povo do Mar. E uma coisa que eu queria até que você falasse, a gente tocando ainda um pouco nesse assunto, vocês tiveram uma incidência política que eu achei super legal durante a pandemia. Me conta um pouquinho sobre essa carta aberta que vocês fizeram.
Então, Rodrigo, em meio, quando eu falei do tripé, né, que é a sociedade civil, que é o terceiro setor, o privado e o empresariado, agora na pandemia esse tripé funcionou muito bem e tomara que seja vida longa esse diálogo. Mas toda semana saía um pronunciamento do governador, né? Aí aparecia lá todas as regras, todos os protocolos e não se falava no terceiro setor. Então, houve uma mobilização do terceiro setor, né, que isso sim é fortalecimento para fazer a incidência política ou a incidência social, e essas instituições juntas, em uma carta aberta que foi publicada nos meios de comunicação do nosso município, endereçada tanto ao prefeito quanto ao governador, solicitando que alguma medida fosse tomada no sentido de nos fortalecer. A gente sabe que aí no cenário nacional, mais de 30% das OSCs fecharam as portas, deixaram de existir. Isso lá na ponta é um impacto terrível, né? Para o aumento da desigualdade, enfim. E aí a gente coloca tudo isso em carta aberta para o governador e pede que ele se lembrasse de quem estava ali na ponta, de quem estava ali na linha de frente, como os médicos, né? A gente vinha fazendo como se fosse um backstage. E aí o que acontece? Para nossa surpresa, um mês e pouco depois, a gente senta em uma mesa com algumas pessoas com poder de decisão e foi encaminhado no Estado que os 20% do fundo da infância pudesse ser colocado em formato de um edital emergencial e repassado às instituições para que pudessem se fortalecer e seguir aí dentro dessa pandemia que ainda estamos vivendo. Essa negociação ainda está acontecendo, na verdade não recebemos o recurso ainda, porque infelizmente chegou o período eleitoral e aí está vedado o repasse. Mas estamos construindo aí um modelo de plano de trabalho único, que todas as instituições que vão receber o repasse vão estabelecer o mesmo parâmetro de atuação. Então, com isso, a gente fortalece o terceiro setor, no sentido de atuar junto, de maneira coletiva, em uma causa única, que, na verdade, é de todas nós, a diminuição da desigualdade, né, a redução dessa vulnerabilidade enorme social, mas também do poder público nos reconhecer como instituições legítimas, como força de atuação legítima, lá na ponta onde muitas vezes o braço do poder público não consegue chegar. Então, que isso, de fato, possa se concretizar agora em novembro, que a gente possa receber o recurso, promover o serviço social de atendimento a criança, adolescente, idosos, porque tem uma gama aí de serviços para serem desenvolvidos, e depois a gente possa avaliar o impacto, apresentar esse impacto, e assim essa mesma atuação seja reproduzida em outros lugares, em outros estados e municípios. Muito legal. Acho que essa união das organizações, né, de conseguir lançar uma carta, né? Eu acho que é esse papel mesmo da união para a gente conseguir realmente fazer uma mudança sistêmica, né? Dentro do município, dentro do estado ou até a nível nacional, né? Acho que olha, Rodrigo, esse isso foi trabalho de... tão forte que amanhã vai haver um encontro. Houve uma chamada pública para as instituições do terceiro setor que atuam no estado do Ceará e a gente está formando uma federação do terceiro setor. Então, nós vamos estar constituídos como uma organização que tem como principal razão de existir fortalecer o terceiro setor e sua atuação. Criar diretrizes, compliance, enfim, dar toda uma diretriz de estrutura e funcionamento dentro do Estado, com capacitações de vários setores, com capacitação para prestação de contas. Então, realmente, o fortalecimento vai vir a partir dessa união das instituições que atuam no terceiro setor. Muito bom. É algo que a gente sempre fala na Fomenta, né? Se a gente se unir, a gente consegue acessar e atingir alguns lugares que sozinho, às vezes, a gente bate no muro ali e não consegue fazer as mudanças que a gente quer, né? Então, a importância desse trabalho em rede, né? Mudando um pouco aqui, Fabrini, queria falar um pouco sobre gestão, né? Você trabalhou na iniciativa privada, no setor público, o que você vê de diferença na gestão do terceiro setor, né? Quais são as peculiaridades? Olha, boa pergunta essa, Rodrigo. Porque a gente vive um cenário de profissionalização das pessoas que atuam no terceiro setor, né? Isso aí já há um movimento em relação a isso, eu acho que de uns 5 anos para cá, mais precisamente, eu acho que mais precisa, desde o marco regulatório, né, vem se pedindo que os profissionais que atuam no terceiro setor tenham capacidades técnicas para, de fato, desenvolverem projetos, prestarem contas, enfim. E aí, diante disso, uma gama de consultorias, hoje a gente tem no mercado sendo oferecidas para o terceiro setor,
E que muitas vezes essas consultorias vêm com modelos prontos e preparados para o mundo corporativo. Né? E assim, é muito válido? É sim. Precisamos sim dessa profissionalização, precisamos sim também de uma equiparação salarial, inclusive, né? Porque já que estamos ali prontos como uma empresa do terceiro setor, da mesma forma que o mundo corporativo remunera muito bem, eu acho que o terceiro setor deve fazer a mesma coisa. E com um desafio maravilhoso, a gente vem, como terceiro setor, com números diferentes do mundo corporativo, porque a maioria das instituições tem mulheres nas suas lideranças. Então, os CEOs são, em grande número, eu diria que bem 80% mulheres. Né? Então, isso já vem com um cenário. Já vem com um cenário incrível. Mas sim, é diferente o modelo de atuar, pensando em gestão, administrativo, contábil, financeiro, é igual. Tanto no poder público, quanto na iniciativa privada, no mundo corporativo, como no terceiro setor. Mas uma coisa que precisa ter um olhar muito sensível é para que esses modelos de gestão não engessem a atuação do terceiro setor. Porque há peculiaridades. Então, os modelos desenvolvidos dentro do terceiro setor, os modelos de governança estabelecidos, precisam respeitar que é o setor social, que não é comércio, que o olhar é outro. A gente precisa de números, a gente precisa dos dados, sim, mas a gente não está lidando com produtos, e sim com pessoas, né? Na verdade, se eu for olhar assim, qual é o meu produto? Qual é, sabe? Produto, serviço, a gente começa a falar como o mundo corporativo fala, né? Como a iniciativa privada fala, mas a gente está falando de pessoas com nome, sobrenome, uma história para contar, e a gente não pode nunca deixar perder isso de vista. Um outro ponto que eu também não posso deixar de dizer é a recompensa do trabalho. Esse sim é bem diferente. Por mais que eu ame ser professor e atuar, e aí pode ser numa universidade particular, enfim, uma escola particular, que foi uma jornada, um percurso que eu fiz, a recompensa hoje, que vem do trabalho diário, daquela luta ali de dia a dia, que é inerente a muitas outras profissões, é muito grande. E aí eu costumo dizer que não há recompensa maior, não há salário maior de mundo corporativo que pague. Que é o resultado dessas crianças se sentirem amadas, se sentirem incluídas, se sentirem inseridas, né? Conseguirem desenvolver o seu empoderamento, entender o que é lugar de fala, que é o que a gente está trabalhando hoje no Instituto Povo do Mar como tema, né? Então, poder ver essa transformação acontecer por meio do amor que é dado e recebido diariamente, de fato, eu nunca tive isso em nenhuma outra atuação profissional, seja no mundo, no setor público e nem no privado. Então, eu diria que a principal diferença é a recompensa, é o resultado final do nosso trabalho. Muito legal. E estou bem de acordo com o que você traz, né? Acho que nada impede da gente olhar o que o setor privado ou o setor público tem feito, modelo de gestão, mas sempre entendendo que tem uma peculiaridade, né, no terceiro setor, né? A gente sempre comenta que tem duas caixinhas no terceiro setor. A gente tem um serviço que ele gera prejuízo, entre aspas, aqui, o trabalho social, e a gente tem uma outra caixinha que é a captação para bancar esse serviço. Numa empresa, eu ofereço o serviço e a próprio cliente paga, né? Então, equilibrar isso e fora a complexidade das partes interessadas, né? Você falou, estou falando com o setor público, estou falando com empresas para captar recursos, estou falando com a comunidade, estou falando com cada família, com cada atendido. Então, é uma teia super complexa para a gente conseguir diminuir a desigualdade, né? Então, tem um olhar muito específico, eu acho, né? O terceiro setor, que não é apenas pegar aquele modelinho ali, toma aqui e coloca ele aqui, né? Eu acho não, realmente acredito que um bom gestor, seja ele de qual setor seja, é aquele que não deixa de usar a sua intuição na tomada de decisões, né? Então, é o que muitas vezes as pessoas chamam de feeling, é intuição mesmo. Ou no Então, quando estômago, né? você... O pessoal fala que é aquele negócio do Isso, estômago. Então, aqui no terceiro setor, esse estômago que está sempre ali, parecendo que tem borboletas dentro, é a tônica. No dia que essas borboletas não baterem asas, você está no lugar errado para trabalhar. Então, é muito bom, é muito gostoso de atuar no terceiro setor, é muito bom estar no Instituto Povo do Mar e vida longa para todas essas atuações que vem promovendo aí no país todo uma mudança significativa. E me fala um pouquinho aí da parte prática, né? A gente falou de gestão aqui, talvez num âmbito mais teórico.
E no dia a dia, como que é? Rotinas? O que vocês fazem assim de rotinas legais? Você poderia compartilhar para outras organizações que estão nos ouvindo, né? Outros gestores, outros líderes. Então, a gente diz que lá no o Instituto Povo do Mar é um organismo vivo, né? Então, existe hoje um PDCA que a gente bota para rodar, mas esse PDCA, na verdade, são 5 áreas de atuação. A gente tem uma gestão muito enxuta hoje, ela já foi bem maior, e a gente veio se readequando, refazendo um organograma. Hoje eu faço a direção do Instituto, então as principais decisões relacionadas à nossa operação são tomadas por mim. Nós temos uma presidência e um conselho muito atuante. O conselho se reúne mensalmente, durante a pandemia era semanal, né? Porque o momento requeria isso, e isso foi muito bacana, todo mundo se aproximou bastante. Eu sinto que nossos conselheiros, todos eles, entenderam melhor a rotina e a estrutura de funcionamento, e inclusive durante esse período se criou um outro conselho que não existia antes, que é um conselho consultivo, formado por pessoas que atuam no terceiro setor, seja com serviços contábeis, seja dentro do modelo de consultoria para a governança, uma pessoa da área do marketing, uma pessoa da área das operações de construção, porque a gente tem uma manutenção ali que é muito necessária, a gente está na praia, né? Então, o que é que acontece? A gente tem essa operação dividida em 5 áreas, que é a minha, que eu faço a direção junto com esse conselho e com o nosso presidente, que é o Dado. E aí, aqui bem do meu lado, eu tenho o Carlos, que faz a coordenação educacional / operacional, porque a gente entende que é uma coisa só. Nós temos uma pessoa que cuida da gestão de pessoas, de todas elas, desde nós todos que somos colaboradores, ao voluntariado, aos estagiários, que nós temos estagiários no IPOM, que eram crianças há 10 anos atrás nossas e hoje estão lá com a primeira oportunidade de emprego. Nós temos menor aprendiz, então a Márcia cuida de todas as pessoas que estão ligadas, de todos os stakeholders, inclusive, ela cuida, todas as pessoas que chegam no Instituto. E aí a gente tem a comunicação, que é outra veia importantíssima, né? Na verdade, diz que assim, é uma artéria necessária hoje, ela é quem fala de quem somos lá fora, e é quem traz para a gente também um modelo de se comunicar. E a gente tem uma logística com dados, com todas as informações que alimentam o Instituto. Uma equipe linda, multidisciplinar. Então, a gente está instalado numa praça. É um equipamento público, esportivo, do qual o IPOM hoje tem acessão, com vários prédios, e cada prédiozinho é uma sala de atividades. Então, nessas salas, a gente tem as aulas de artes, a gente tem as aulas de leitura e escrita, que às vezes são chamadas de reforço, mas não é um reforço. A gente tem, dentro da praça, a gente tem atividades físicas, a gente tem aula de capoeira, a gente está numa praia, então a praia é de frente a essa praça, né? Então, em frente à praça, a gente tem a Praia do Futuro, onde estão as aulas de surf todos os dias. A gente tem a equipe da Surf House, onde está o refeitório com alimentação. Então, diariamente é uma rotina onde todos estão ali juntos. As crianças chegam todos os dias, são recebidas com uma acolhida. A gente faz uma roda enorme na praça, passa alguns informes, às vezes do dia, da rotina, do que está acontecendo no mundo e no país, e depois é feita uma prece para que Deus sempre nos abençoe. E daí começam as atividades, os grupos são divididos e a gente faz toda essa operação. É tudo linkado. O IPOM mensalmente para um dia, normalmente ou no último dia do mês ou no primeiro do próximo, para avaliar todo o trabalho que foi feito no mês anterior e planejar o próximo. Que legal isso, né? Mensalmente. Não é esperar um ano ou Não, 6 meses não. para ver se A está gente tem funcionando, uma né? vez por ano o planejamento estratégico, que é feito para o ano inteiro, mas mensalmente há uma parada de um dia inteiro, a gente chama de encontro de educadores, né? E aí a gente tem uma agenda para esse dia. A gente normalmente começa na praia com a meditação. É um momento de linkar, é um momento de se cuidar, é de cuidar de quem cuida, né? Então há essa parada mensal que eu acho que ela dá a tônica para o trabalho que é feito no Instituto todo mês. Nossa, muito interessante. Obrigado por compartilhar essas práticas. Eu acho que quem está ouvindo aqui já deve estar com várias ideias. E me fala um pouquinho o que vocês têm testado de novo de captação de recursos, que eu acho que quem está nos ouvindo aqui sempre quer saber, né? O que vocês têm visto Olha, ou então eu tenho testado? uma ótima para contar. Dentro do nosso planejamento, isso já há uns 5 anos para cá também, a gente fez uma diversificação da forma de captar. Então, a gente não capta de uma fonte apenas. A gente trabalha com incentivos fiscais, e aí, desde as leis estaduais às federais,
A gente trabalha com patrocínios diretos, então a gente escreve pequenos. Essa operação que eu falei, que é o programa do Instituto Povo do Mar, eu dividi ele em pequenos projetos. Então, eu tenho um projetinho para a área de educação, um projetinho para a área de arte, um projeto para a área de esportes. E aí, de acordo com o core da empresa, ela patrocina um dos projetos. Fica mais barato do que patrocinar a estrutura inteira do IPOM. Então, se eu tenho vários pequenos patrocínios com valores menores, eu consigo fazer uma pulverização, que é assim que a gente olha, e ter muitos parceiros, que é o que a gente tem, com investimentos menores, mas fazendo um impacto coletivo, porque esse investidor que faz investimento em um projeto, ele não tem o nome dele atrelado a um projeto só. Ele tem o nome dele atrelado a todo o impacto promovido pelo Instituto com todas as 500 crianças. Então, isso é muito bacana de poder oferecer ao mundo corporativo, e ele que já entende, já quer isso, quer números, a gente pode oferecer esse formato. A gente pode estar numa praça também, Rodrigo. Atrai a visibilidade, então poder estar com o nome dos parceiros nos nossos espaços físicos, mostrando que aquela empresa realiza ali, naquela instituição, a sua responsabilidade social, também é um formato que a gente vem atraindo esses possíveis patrocinadores. A gente trabalha com uma campanha incrível que foi lançada ano passado e está fazendo um ano amanhã, que é uma campanha chamada Seja um Brother. É uma campanha, primeiro, de engajamento pessoa física. Então, quando a gente pensou a campanha, a gente não pensou no recurso em si. A gente não pensou que ela fosse numa campanha de captação de recurso. A gente pensou em engajar pessoas, acreditando que uma pessoa engajada, ela atrai a outra, e atrai a outra, e atrai a outra, assim como uma onda vai impactando as pessoas. E esse mês a gente disse que a gente ia fazer uma tsunami, e fez. A meta para esse ano, Rodrigo, eram 100 brothers. A gente já bateu, né? Então, a gente encerra o mês de outubro com a meta do ano de 2020 batida em relação à quantidade de brothers. Então, a campanha, ela termina hoje, ela representa 1% da nossa entrada mensal recorrente. Então, eu tenho realmente uma despesa enorme. Nosso centro de custo anual, nosso custo anual de em torno de 1,5 milhão. Então, vocês dividindo isso aí no ano vão entender o nosso custo mensal. Então, é necessário que a gente consiga diversificar ao máximo. A gente também realiza venda de produtos. Então, a gente tem alguns produtos que são desenvolvidos no Instituto por nossos adolescentes e jovens. E esse mês, inclusive, a gente está num shopping grande daqui da cidade, num quiosque solidário. E aí a gente coloca os produtos que, mais uma vez, a venda dos produtos termina sendo a consequência. Assim como o brother, a entrada do brother recorrente com a doação é consequência. O que a gente está lá no shopping, na verdade, é todo dia apresentando o Instituto para um número enorme de pessoas, para quando chegar no final do ano, conseguir também a doação de imposto de renda à pessoa física, que é uma outra estratégia de captação de recursos que a gente utiliza, né? Que é pessoa física. A gente trabalha muito com pessoas, seja no programa de voluntariado, seja com o brother, seja na doação do imposto de renda à pessoa física. Então, existem sim, a gente trabalha também com editais, então a gente está sempre ali buscando editais, se inscrevendo em todos os editais que a gente acha que contempla a nossa causa, e é desse formato que a gente vai fechando aí, fecha o círculozinho dos valores que a gente precisa para nos mantermos ali saudáveis de forma sustentável, mês a mês. E é muito interessante você falou nessa campanha do Brothers, ou da visibilidade, e como isso talvez daqui 2 anos, alguma empresa ficou sabendo dessa campanha, alguém que trabalha lá e fala, não, eu já conheço eles, eu sou brother, isso vai criando toda uma rede que facilita e talvez demore 1 ano, 2 anos, às vezes é rápido, acontece uma parceria, mas... E se eu te disser que já rolou isso? Olha aí, tá vendo? A gente já tem. O que é que a empresa fez, né? A empresa, ela. Esse brother, né? Essa campanha, ela tem um clube de vantagens. Então, todas as empresas que são parceiras do Instituto Povo do Mar, elas oferecem a quem é um brother uma rede de descontos, e aí tem preços diferenciados. E uma dessas empresas, vou até dizer o nome, é o Hard Rock Café, que se aproximou da gente, veio conhecer, e hoje todos os funcionários do Hard Rock são brothers. Né? E assim, é uma empresa que está construindo com a gente um programa de patrocínio para 2021. Então, sim, uma coisa leva a outra. A ideia de aproximar pessoas e engajar elas com a nossa causa é também uma grande estratégia de sustentabilidade. Nossa, perfeito, de acordo. Eu acho que nosso caso é muito legal. Fabrício, estamos quase chegando no fim aqui. Queria ouvir de você se tem alguma indicação
de algum livro, de algum artigo, alguma coisa legal que você tenha lido. Eu acho que eu vou ter uma indicação, uma curiosidade aqui. Eu estava falando com a Fabrini antes. Eu sou super fã do Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda lá de Fortaleza. E eles gravaram um clipe, né, com o Instituto Povo do Mar. Então, é até uma das indicações para quem não conhece ouvir essa banda, que eu acho incrível. Então, ouvi essa banda, ouvi a música que a gente gravou o clipe, que é Guetos Urbanos. Ela conta exatamente a história do que é a realidade que as crianças e adolescentes que são beneficiadas por tantas organizações do terceiro setor no país, seja onde for, a história é muito fiel à realidade, por isso que eles terminaram gravando o clipe com a gente, dentro da comunidade que a gente trabalha. E, enfim, o que eu poderia dizer hoje sobre material de leitura, existe um livro chamado Poderoso Chefão Corporativo. É um livro maravilhoso, que eu, de fato, não lembrei que eu ia ter que falar do livro agora. Mas tá aí, tá na estante. Tá aqui. Eu vou pegar ele. Então, é o Poderoso Chefão Corporativo, que é maravilhoso. Ele fala sobre as regras da máfia, né? No mundo da máfia italiana e tal, e como que ela pode se adequar ao mundo corporativo e como que ela pode se adequar a qualquer gestão. Ele trata, na verdade, Rodrigo, de ética, né? Que mesmo na máfia há uma ética, que é a questão de você, para conseguir seus objetivos, não precisa eliminar ninguém, que é, na verdade, juntos e em rede que a gente consegue promover um impacto maior. É de Luiz Ferrante, Louis Ferrante, o livro. Foi um presente do meu ex-boss, Preto Zezé, presidente da CUFA, e que é um grande chefão corporativo. Ele me deu e passou a ser um livro assim que ele está cheio de marcaçõezinhas, de coisas legais. E aí eu super indico o Poderoso Chefão Corporativo para os gestores, e não precisa ser gestor só, basta ser líder, né? Seja na sua casa, seja num pequeno negócio, numa pequena associação. Esse olhar de coletividade com ética, de gestão com ética é fantástico. Maravilha, Fabrini. Vou deixar os links na descrição aqui para quem estiver nos assistindo ou ouvindo. Então, quem quiser ver o livro, ouvir os Selvagens, e depois contar para a gente aí, acompanhar também o IPOM nas redes sociais. Eles estão bem atuantes lá, a gente deixa aqui os comentários. Tudo que eu contei aqui, essas historinhas, a gente tem um vídeo lindo que foi editado e publicado agora no IGTV do Instituto Povo do Mar, vai estar no nosso site. A gente postou recente um vídeo com o nome Pandemia. Ele conta, Rodrigo, e ele mostra com as imagens e depoimentos lindos o que o IPOM viveu nos últimos 6 meses de pandemia aqui em Fortaleza, aqui na Praia do Futuro, na região do Grande Vicente Pison. Então, fica aí essa dica também para quem quer conhecer melhor esse trabalho e ouvir melhor um pouco da história que eu contei para vocês. Perfeito. Então, Fabrini, muito obrigado por essa conversa, por todo esse compartilhamento dessas histórias. E é isso. Obrigada, Rodrigo. Um abraço e até a próxima. A conversa hoje com a Fabrini foi incrível. Ela trouxe a importância da atuação e articulação em rede e contou de um caso de uma carta aberta que várias organizações escreveram e fez com que as autoridades passassem a partir de então, trazer recomendações de como o terceiro setor deveria atuar durante a pandemia. Falamos também sobre as peculiaridades da gestão do terceiro setor, em que devemos tomar cuidado ao importar práticas de outros setores sem um olhar crítico, o que não quer dizer que os outros setores também podem ser uma grande fonte de estudo e informação. Outro tema que veio e que a gente ouviu em diversos episódios já foi sobre a diversificação de receitas. Fabrini comentou sobre as diferentes estratégias que eles utilizam para captar recursos na organização. E a minha recomendação de hoje, além da música que a gente comentou na nossa conversa, é o artigo do Portal do Impacto, Conselho Consultivo, saiba o que é e por que a sua ONG deveria ter um. Fabrini comentou sobre o conselho que eles montaram e essa pode ser uma ferramenta super importante para trazer um novo olhar para as decisões e estratégias da sua organização. Confira esse artigo que ele está incrível e com várias dicas de como você pode montar um na sua organização. Eu agradeço você que assistiu e ouviu o nosso episódio até aqui e fique de olho nos próximos episódios. Um forte abraço e até breve.